Olá, vamos começar mais um episódio do MemorizeCast, o podcast que te ajuda a memorizar os principais temas cobrados nos concursos das carreiras jurídicas, no exame da magistratura e OAB. Hoje vamos falar sobre habeas data, ação popular e direitos fundamentais. E para destrinchar tudo isso comigo está o Silas França. Vamos nessa! Vamos! Esse bloco é dos que mais aparecem em prova, e a banca adora misturar os institutos para confundir o candidato. Então vamos começar pelo habeas data. A finalidade básica, eu sei, conhecer e retificar informações. Mas o que o candidato precisa gravar além disso? Tem um terceiro uso que muita gente esquece. O habeas data também serve para anotar nos assentamentos do interessado uma contestação ou explicação sobre um dado verdadeiro, mas que está sob pendência. Isso está no artigo 7, inciso 3, da Lei 9.507 de 97. Nossa, isso pega na prova, porque o candidato lembra dos dois primeiros e esquece que existe essa terceira hipótese. Exato. E tem mais um ponto crítico. O habeas data só cabe se houver recusa prévia da autoridade administrativa. Isso está na súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça. Sem recusa prévia, não há interesse de agir. Então não adianta impetrar direto, sem antes pedir administrativamente. Isso mesmo. O macete é: habeas data sem recusa prévia é habeas data sem cabimento. A banca adora cobrar isso como pegadinha, dizendo que o writ é cabível de imediato. E o prazo para a entidade comunicar a retificação ao interessado? 10 dias. Está no parágrafo 1º do artigo 4 da Lei 9.507. Prazo curto, número fácil de gravar. Boa. E tem uma questão de competência que também aparece bastante, né? Sobre a justiça eleitoral. Sim, e é contraintuitivo. Pedido de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral é julgado pela Justiça Comum Estadual, não pela Eleitoral. Súmula 368 do Superior Tribunal de Justiça. Espera, você está dizendo que um dado que pertence à Justiça Eleitoral é discutido na Justiça Estadual? Exatamente. É o tipo de detalhe que derruba o candidato que raciocinou por lógica em vez de ter decorado a súmula. Perfeito. Agora vamos para a ação popular, que tem um universo de detalhes próprio. Quem pode propor? Qualquer cidadão, ou seja, quem tem título de eleitor. A legitimidade ativa decorre da cidadania, não da personalidade jurídica. E aqui entra o ponto que a banca explora direto. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Súmula 365 do STF. Isso cai muito em magistratura e em OAB. Quem confunde esse ponto perde a questão por achar que qualquer entidade pode ajuizar. E o objeto também é mais amplo do que o candidato imagina. Não é só patrimônio público em sentido estrito. Cabe também para proteger moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. E precisa demonstrar prejuízo material para entrar com a ação? Não precisa. O dano pode ser material, moral, cultural ou histórico. A ausência de prejuízo econômico comprovado não afasta o cabimento da ação. Aí vai um recado importante, clicando e no link na descrição, você vai acessar a maior comunidade gratuita de leitura de lei seca, na atualidade, e com a supervisão dos professores do Magistrar. Visite a plataforma do Magistrar Cursos e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. Continuando, e no polo passivo da ação popular, quem pode ser réu? É bem amplo. Pessoas públicas ou privadas, entidades, autoridades, funcionários, administradores que praticaram ou aprovaram o ato, os que por omissão deram causa à lesão e também os beneficiários diretos do ato. Tudo isso está no artigo 6 da Lei 4.717 de 65. E qualquer cidadão pode entrar no processo como parte? Pode, como litisconsorte ou assistente. Está no parágrafo 5º do mesmo artigo 6. E se o autor desistir ou der causa à absolvição da instância, o Ministério Público ou qualquer cidadão pode dar continuidade à ação no prazo de 90 dias. Então, o Ministério Público não propõe, mas pode dar sequência? Exatamente esse é o ponto. O Ministério Público não tem legitimidade ativa para propor ação popular, mas tem o dever de acompanhar o processo e pode assumir o prosseguimento se o autor abandonar. E sobre prerrogativa de foro, existe na ação popular? Não existe. Não há prerrogativa de foro na ação popular. Independente de quem seja o réu, a ação segue a regra geral de competência.
Isso é clássico de prova, né? O candidato pensa, réu é autoridade, logo tem foro privilegiado, e cai direto na pegadinha. Lembra assim, ação popular não tem foro especial para ninguém. E sobre custas, o autor é isento, salvo comprovada má-fé. Em caso de condenação, os réus arcam com custas, despesas e honorários advocatícios do autor. E o prazo prescricional? 5 anos. Artigo 21 da Lei 4.717. Número direto sem complicação. Ótimo. Agora vamos para o bloco de proteção de dados e acesso gratuito. Habeas corpus e habeas data são gratuitos, isso o candidato sabe. Mas tem mais? Tem. Os atos necessários ao exercício da cidadania também são gratuitos na forma da lei. E tem um inciso mais recente que virou alvo de prova. O inciso 79 do artigo 5 da Constituição Federal assegura o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Esse inciso foi inserido pela Emenda Constitucional 115 de 2021, se não me engano. Isso. E ele dá base constitucional expressa à proteção de dados, o que reforça a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no plano infraconstitucional. E tem aquele ponto sobre acesso a dados cadastrais por Polícia e Ministério Público. Como funciona isso? Aqui o detalhe cruel é o seguinte: autoridades policiais e o Ministério Público podem acessar dados cadastrais básicos de investigados, como qualificação pessoal, filiação e endereço, sem autorização judicial. Mas qualquer outro dado cadastral que vá além disso exige autorização judicial. Então a linha é dado básico de identificação sem autorização. Qualquer coisa além disso precisa de ordem judicial. Exato. É jurisprudência do STF com base nos incisos 10 e 79 do artigo 5 da Constituição Federal de 88. E o compartilhamento de dados entre órgãos da administração pública federal também é legítimo, desde que respeitados os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e os direitos constitucionais à privacidade. Vamos agora para o bloco de direitos fundamentais, aplicação e tratados. Aplicação imediata é a regra? É. O parágrafo 1º do artigo 5 da Constituição Federal diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas atenção, isso não significa que todos os direitos fundamentais são de eficácia plena. Quase pensei em dizer que aplicação imediata e eficácia plena são a mesma coisa. Quase, mas não são. Um direito de eficácia contida na ausência de lei restritiva se aplica em sua plenitude. A lei pode vir depois e restringir, mas enquanto não vem, o direito vale integralmente. E os direitos fundamentais são absolutos? Não existem direitos absolutos. Mesmo direitos de eficácia plena podem sofrer limitações para proteger outros direitos de igual hierarquia. Isso é ponto pacífico na doutrina e na jurisprudência do STF. E os tratados internacionais de direitos humanos, como eles entram no ordenamento? Depende do procedimento. Se o tratado for aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ele equivale a uma emenda constitucional. Isso está no parágrafo 3º do artigo 5 da Constituição Federal. Gravem isso. 3/5, 2 turnos em cada casa. Esse quórum é idêntico ao das emendas constitucionais. E os exemplos que a banca usa são a Convenção de Nova York sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, o Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra o Racismo. São os 3 que já passaram por esse rito. E os tratados que não passam por esse rito, mas ainda são de direitos humanos? Ficam com status supralegal, estão acima da lei ordinária, mas abaixo da Constituição. E todos eles impõem um dever de compatibilização da legislação interna, que é o controle de convencionalidade. E se o Brasil denunciar um tratado de direitos humanos, o que acontece? Isso implica recuo na proteção e pode violar o princípio da proibição de retrocesso social. Por isso, a denúncia exige procedimento reforçado do Legislativo, não é ato unilateral do Executivo. Perfeito. Agora é a hora da questão relâmpago. 6 perguntas diretas para fechar o episódio com chave de ouro. Pode começar. Questão relâmpago. Qual a condição essencial para o cabimento do habeas data, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça? A prévia recusa da autoridade administrativa em fornecer ou retificar as informações. Sem isso, não há interesse de agir. Súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça. Boa. Sem recusa prévia não tem habeas data. Agora, uma pessoa jurídica pode propor ação popular? Não pode.
A legitimidade ativa na ação popular decorre da cidadania e pessoa jurídica não tem título de eleitor. Súmula 365 do STF. Exato. Agora responde essa. Há prerrogativa de foro para autoridades envolvidas em atos lesivos na ação popular? Não há. A ação popular não confere prerrogativa de foro para nenhum réu, independentemente do cargo que ocupe. Boa. Esse é o tipo de questão que derruba quem raciocina sem ter fixado a regra. Próxima, o acesso a dados cadastrais básicos de investigados, como qualificação, filiação e endereço, por autoridades policiais ou pelo Ministério Público, exige autorização judicial? Não exige para esses dados específicos. Mas qualquer outro dado cadastral ou comunicacional, além desses, exige sim autorização judicial. É jurisprudência do STF com base nos incisos 10 e 79 do artigo 5 da Constituição Federal de 88. Perfeito. A linha é clara e a banca tenta embaralhar. Agora, qual o quórum para um tratado internacional de direitos humanos adquirir status de emenda constitucional no Brasil? Aprovação em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º do artigo 5 da Constituição Federal. Gravem isso. 3/5, 2 turnos em cada casa. Última pergunta. Qual o prazo de prescrição da ação popular? 5 anos. Artigo 21 da Lei 4.717 de 65. Número direto sem pegadinha? Vamos fechar o episódio. Os 3 pontos que ficam. Primeiro, habeas data exige recusa prévia e tem 3 hipóteses de cabimento, não 2. Segundo, ação popular não tem prerrogativa de foro. Pessoa jurídica não pode propor e o prazo prescricional é de 5 anos. Terceiro, Tratado de Direitos Humanos vira emenda constitucional só com 3/5, 2 turnos em cada casa, e a denúncia de tratado pode violar a proibição de retrocesso. A dica de ouro é a seguinte: quando a banca trouxer uma questão sobre habeas data ou ação popular, cheque primeiro se está invertendo a regra de legitimidade ou suprimindo uma condição de cabimento. São esses os 2 pontos onde a maioria dos candidatos erra, e são exatamente os que mais aparecem nas provas de magistratura e OAB. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, nos siga nas redes sociais e já se prepara porque o próximo episódio está imperdível. Aproveita e já entra na comunidade de estudo diário de legislação e informativos. É só clicar no link aqui na descrição do episódio. Te aguardo no próximo Memorize Cast.